No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo,
a palavra e o Espírito Santo, e estes três são Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente
através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem
para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra.
estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida através do seu nome, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, a quem enviaste, porque três são os que dão testemunho
não podemos conhecer totalmente a Deus com nosso próprio entendimento, mas Ele deseja que o compreendamos corretamente através da sua